Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast vem falar sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, liderança, planejamento e produtividade. Esse podcast é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, treinamentos, capacitação e soluções em EAD. Olá, e hoje nós estamos aqui para gravar o nosso podcast Vem Pro Gemba, 22º episódio. Eu estou aqui com meu amigo Ivan Rezende, 16 anos de história aí desse mercado de trabalho. Eu falo amigo porque o Ivan Rezende foi um dos primeiros clientes do Gemba Group quando foi fundado em 2008. A Blount, na época Blount, foi uma das primeiras empresas a acreditar e confiar no nosso trabalho, levando muitos colaboradores para o nosso programa de formação profissional Lean, e na sequência fizemos inúmeros kaizens, dezenas de kaizens, ao longo de muito tempo na Blount, que atualmente é a Oregon Tool, e o Ivan continua lá na jornada dele em busca da melhoria contínua, levando resultados para a companhia, e eu trouxe ele aqui para contar um pouco dessa história, porque ele fala que o Lean é literalmente uma ferramenta, uma solução, um recurso para colocar a ordem no caos em busca de bons resultados. Fala um pouquinho quem é o Ivan, o que está fazendo lá, quem que é a tua equipe. Legal, Vânia. Obrigado pelo convite em primeiro lugar, obrigado pelo amigo, né? Eu acho que isso é bacana e para mim isso também é muito legal de pensar há quanto tempo estamos procurando botar ordem no caos, né? Na verdade, hoje eu diria que não temos mais caos, né? Pelo menos internamente. A gente não pode dizer isso porque existe todo um mercado, toda uma dinâmica de demanda por produtos que a gente não domina completamente, né? Pelo menos quem está dentro da manufatura, tá? Atualmente eu respondo por uma área técnica na empresa, né? A gente chama a área de serviços técnicos, e eu tenho a equipe de engenharia, manutenção e ferramentaria comigo, né? Então eu tenho aí uma equipe de mais ou menos 60 pessoas, em cada uma dessas áreas eu tenho um gestor direto, né? E hoje eu faço a gerência de toda essa equipe aí. E nós continuamos aplicando o Lean, né? Então, eu acho que dentro do que você me pediu, né? Vamos contar um pouquinho dessa jornada e mostrar nesse momento atual que eu tenho de carreira o que tudo isso me ajudou, né? Tá? E ajudou a companhia também, né? Porque literalmente em 2008 foi quando se deram os primeiros passos em busca de conhecer o Lean na sua essência. Sem dúvida nenhuma, Vânia, sem dúvida nenhuma. Eu diria assim que se a gente for olhar produtividade real em todo esse período, a gente aumentou a produtividade aí talvez em quase 50%, né? Se você pegar um número de headcount, o que a gente conseguia fazer com aquele headcount e o que nós conseguimos hoje é praticamente 50%. Isto sem ficar falando de investimento em equipamento, isso e aquilo. Isso foi através da transformação com eventos Kaizen, né? O processo mesmo, o processo, o processo. Então, como você falou, lá em 2008, 2009, nós começamos esse namoro, né? E eu lembro até hoje do nosso primeiro evento Kaizen, né? Então, nessa época, eu tinha sido recém-convidado, eu já trabalhava na empresa há algum tempo, eu era engenheiro na empresa, né? E eu fui convidado a assumir uma área de melhoria contínua que estávamos montando na empresa, né? Então, eu fui escolhido para ser o responsável por uma área que não existia, nem aqui em Curitiba e nem globalmente, né? A empresa... E você não conhecia o Lean também nesse momento, né? Então, essa pergunta é muito boa. Você vai ficar fazendo eu dar desvios, mas eu acho que eles são bons para quem está ouvindo aí. Na verdade, minha formação básica é engenharia mecânica, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação. E eu sempre imaginei assim, se um dia eu virar gerente em algum lugar, eu virar uma pessoa que tem alguma certa autonomia para dizer o que tem que ser feito, eu vou contratar uma pessoa para ficar olhando o que não anda bem. Porque eu acho que as pessoas não prestam atenção nisso, né? As empresas, talvez
percebem isso muito pouco, né? Então isso já fazia parte do meu DNA, tá? Antes a gente disso... fala aprender a enxergar, né? Exato, Vânia, exato. Então assim, ó, eu diria que talvez o meu óculos não estava refinado, tá? Mas assim... Eu sempre tive uma visão pro Lean, né? Talvez eu não sabia que esse era o nome, tá? Apesar de ser engenheiro mecânico de formação, nesse momento eu já tinha feito duas pós-graduações, né? Eu tinha feito uma especialização em engenharia de produção e quando eu entrei na empresa, isso em 2003, eu já tinha feito quase 1 ano de mestrado em engenharia de produção. Isso quer dizer que você está 21 anos na empresa? Essa conta é boa. 21 anos, é isso aí mesmo, já Vânia. Tem até um monumento lá já quase. É isso aí, é isso aí. Então, o que acontece? Eu fui escolhido para ser a pessoa que eu achava que tinha que ter. Então, assim, alguém tem que olhar o desperdício, alguém tem que olhar o que ninguém olha. Eu fui escolhido para ser essa pessoa, né? Então, inicialmente, eu era a melhoria contínua de uma pessoa só, né? Depois eu tive a oportunidade de montar a primeira equipe e assim a gente foi, né? E fizemos muitas parcerias, né? Como você falou, né? O primeiro evento Kaizen foi com vocês nos ajudando, ensinando a metodologia, ensinando os passos, né? Mas tem coisa que talvez você não saiba ou não lembre. Bastante, né? Não só isso, né? Fizemos o primeiro Kaizen, quando você recebeu essa missão, né? De ser a pessoa para identificar o que não estava certo, mas nesse ano de 2009 foi quando nós criamos o primeiro programa de formação profissional Lean do país. Foi a primeira vez no Brasil que uma empresa colocou no mercado um programa de formação profissional Lean completo, com 20 ferramentas do Lean, e vocês fizeram parte da primeira turma. De cara, mandaram 7 pessoas. Eu estava entre essas 7. Tá? De cara, mandaram 7 pessoas. Sempre as turmas em torno de 20, 25 pessoas, turmas sempre presenciais no começo, lá no início, a gente está falando de 15 anos atrás. E aí, com isso... a gente abria 4 turmas por ano, né? Era terças e quintas e sábados no primeiro semestre, terças e quintas e sábados no segundo semestre, e durante pelo menos 5 anos não houve uma turma que não tivesse pelo menos 5 pessoas da Blaut. E eu brinquei esses dias no podcast com o Valdir Viana, que esteve aqui. Sim. Eu falei para ele, literalmente a Oregon, né, na época Blaut, tinha um exército Lean lá dentro. Vânia, eu anotei essa história do exército Lean porque eu gostei disso e eu falei, eu preciso debater isso com o Valdir, porque isso nos enche de orgulho e satisfação, tá? Essa foi uma decisão que na época a gente tomou, né? Eu acho que depois que eu fiz esse primeiro PFPL, ainda na minha jornada de estudos, né? Eu ainda fiz, além dessa especialização em engenharia de produção, depois eu fiz uma especialização em engenharia de manufatura enxuta daí. Aí já era realmente bem Lean, né? Bem nichado mesmo. Quando eu peguei o PFPL, né, que é muito mão na massa no sentido de realmente ensina, tá? Ensina pra caramba. E peguei a especialização, eu falei pro Valdir, no caso, na época era meu diretor, né? Eu falei, olha, nós precisamos estar constantemente enviando pessoas lá, porque eles precisam ir entendendo isto, né? Então, é um bom começo, tá? Sim. Mas eu acho que aqui, dentro dessa história de colocar ordem no caos, né? Alguns elementos que eu acho que eu traria aqui, que eu gosto de relembrar. E gosto de dizer, porque eu acho que isso é importante. Primeiro, o aprender a enxergar, né? Eu diria que essa é a primeira parte que a gente precisa ter para começar a botar ordem no caos, porque senão você nem sabe que o caos existe. Nem sabe o que está tendo dentro do caos, né? Está tendo caos, só tem um desconforto. Exato, existe Vânia. Desconforto, mas não sabe por que o caos está acontecendo. Exato. E assim, sabe o que é o pior de tudo isso? É que muitas vezes você acha que isso nem tem solução, porque já está tão enraizado na empresa, já faz
uma parte profunda do dia a dia da empresa, é assim, né? É assim. Até um parênteses que eu dou risada. Um dia eu tava numa consulta, e ainda tem tudo a ver com aprendendo a enxergar, oftalmológica, né? E aí, eu não gosto de conversar, né? Uhum. E aí a médica começou a conversar comigo e vamos conversar, o que você faz? Aí eu contei, sou engenheiro mecânico. Aí ela queria conversar mais, eu sou gerente de produção e manutenção e tal. Aí ela encostou na cadeira, ela falou, nossa, então você não dorme, né? Aí eu falei, mas por quê, né? Ela falou, porque meu marido também é, e coitado, todo dia à noite ele recebe uma ligação que tem problema na fábrica. Eu fiquei desconcertado, né? Eu falei, e agora? Será que eu conto uma verdade pra ela ou não? Você estava vivendo aquilo? Eu contei, Você falei... estava vivendo aquilo? Eu não vivia mais isso, né, Vânia? Porque, entendi. assim, quando eu assumi a gerência de produção e manutenção, nós já tínhamos aí quase 10 anos da nossa jornada. Uhum. Então, assim, muita coisa já tinha sido transformada e tinha evoluído. Desculpe, eu mas não sofro disso, você falou pra ela. Eu falei, olha, eu vou precisar te contar uma verdade. Tem algo muito errado lá. E você tem que contar pra ele que ele precisa resolver isso antes que ele vai morrer ou infartar, sim, tá? Sim. Então, eu acho que é um parênteses legal, né? Mas o que aconteceu então? Nós começamos com essa história de eventos Kaizens, né? Na época, a própria empresa colocou uma meta, né? Tinha que ter todo o nosso exército interno tendo passado pelo menos uma vez por um evento Kaizen. Isso era regra na empresa. Então, assim, quando a pessoa entrava na empresa, em até 3 meses ela tinha que ter participado de um evento Kaizen. Era para o pessoal viver mesmo a cultura da melhoria contínua, né? E começar a entender mão na massa como que é isso, né? A periodicidade disso? Era semanal? Não me lembro, era um por mês? Então, Vânia... Eu lembro que o seguinte, que eu consegui contar na época, que nós fizemos 25 Kaizens, até aí eu contei. Daí depois as atribulações do dia a dia, a correria dos outros negócios, outros clientes, eu não consegui mais contar. Mas eu lembro que até 25 Kaizens eu consegui contar lá. Então, Vânia, assim, de periodicidade, né? A gente atingiu mais de uma centena de eventos Kaizens, né? Uau. Então, a gente chegou a essa marca, né? O que acontecia? No início, nós tínhamos que fazer pelo menos um por mês. Então, eu liderando, claro, tinha apoio de vocês, a gente teve vários apoios, mas assim, eu era responsável por uma vez por mês fazer um evento Kaizen acontecer, né? E para quem acha que é simples, né, eu sempre digo, tudo tem a execução, mas existe a preparação e existe o pós-evento, né? E a gente aprende muito com tudo isto, né? Então, até como curiosidade, o Marcelo me cobrou isso uma vez. Ivan, quanto tempo você já tem de horas em evento Kaizen? E eu fui fazer a matemática, tá, Vânia? Eu passei de 2.000 horas liderando eventos Kaizens, tá? Então, mais de 2.000 horas. Então, dormia e acordava pensando no Kaizen. É verdade, tá? É verdade. Aqui não tem a ver com o tema, né? O meu filho mais velho, hoje ele é médico, tá? E eu acredito que a decisão dele de sair da área de engenharia, porque ele queria ser engenheiro, é porque ele via o pai dele chegar 3 horas da manhã em casa e 6 horas da manhã ir para a empresa, né? Porque foi um período... Mas fala pra ele que agora tem o Lean Healthcare. Vai chegar nele de qualquer jeito. Vânia, ele é vidradinho com isso, tá? Não adianta, isso tá no sangue, tá? Ele vai para um hospital, ele fala, pai do céu, tem muito caos, tem muito desperdício. Sim. Então, ele curte. Mas aqui, voltando então para a carreira em si, né? Ou para o como colocar a ordem no caos. Então, um primeiro ponto é o aprender a enxergar, né? E eu diria que as técnicas que o Lean nos oferece, que vocês apoiam muito bem, elas nos ajudam muito, né? Então, desde um mapeamento de fluxo de valor, mas assim, você pegar o simples olhar para os 7 desperdícios, 8 desperdícios, para quem quiser falar de um jeito ou de outro. Ele é fantástico. Quando você vai para um processo, para uma fábrica, para o que você quiser, com um olhar crítico, com esse óculos dos 7 desperdícios, você precisa entender muito pouco, né? E você começa a transformar. Então, o aprender a enxergar é um primeiro ponto, né?
Só que o aprender a enxergar, ele tá dentro de algo que, para mim, no colocar ordem no caos, eu gosto muito de trazer, né? Que eu também tive a oportunidade de aprender e desenvolver na minha carreira. Que eu chamo de PPR, né? Pessoas, processos e resultados, né? Então, no fundo, o aprender a enxergar são as pessoas que precisam enxergar. Então, eu entendo que a gente precisa desenvolver pessoas. Essas pessoas vão aprender a enxergar, vão aprender a desenvolver processos. Os resultados É consequência. são consequência. Sim. Tá, Vânia? Então, assim, essa é outra coisa que também eu entendo que é muito importante, né? Dentro do aprender a enxergar, eu diria que é desenvolver e começar a colocar óculos em todos que se possa. Só que aí, depois disto, né, eu diria que vem um outro ponto que é fundamental e a gente também teve boas passagens, inclusive com vocês nisso também, né, que eu diria que é o mecanismo de gestão diária, né, porque assim, a metodologia do evento Kaizen, ela é fascinante, ela é transformadora, né, ela traz muito resultado, né. Só que assim, se a gente não prestar atenção no pós-evento, isso vai morrer. Se as pessoas não forem desenvolvidas e não colocarem o óculos, isso vai morrer. E qual que foi a tua estratégia pro pós? Pra você garantir que não morresse? Porque se a gente tá falando assim, ó, passamos de 100 Kaizens. Ok, então você tem que pensar que você tem 100 Kaizens para se preocupar com o pós e ficar calibrando todos os outros que já aconteceram, porque eles também são pós. Como que foi a tua estratégia? Como que você conseguiu articular isso para o resultado não voltar a acontecer da forma errada, para o problema não voltar de novo à regressão? Eu diria assim, você começou na nossa pré-conversa, falou, Ivan, talvez a gente contar histórias de sucesso e de fracasso também, né? Gente, em 100 eventos Kaizen, tem também bastante fracasso, tá? Pessoal, quem errar não fique triste, vai acontecer. Agora eu garanto, no mínimo uma coisa, existiu aprendizado, tá? Você entende quando não ganha, aprende, né? Quando não ganha, aprende. Tá, então esse é um ponto, né? Mas eu diria que tem alguns segredos, né? Então, chegou um momento na empresa que a gente, na apresentação, porque a nossa empresa é global, né? Então, existia report global de evento Kaizen. Então, todas as fábricas faziam. E sexta-feira era o dia de apresentar o evento Kaizen, né? Então, assim, existia um slide lá que a gente colocava tarefas de casa que ficaram pós-evento Kaizen, né? E alguns adoravam ter uma lista grande. Eu odiava aquelas listas, velho. Eu falava assim pro pessoal, gente, se nós estamos com muita tarefa de casa, nós não soubemos dimensionar o escopo do evento ou nós nos perdemos no meio do evento e não entregamos o que nós tínhamos que entregar. Porque tem que ser enxuto, né? Tem que ser enxuto, Vânia, é isto. Tem que ser enxuto. É o principal ponto, é a base, né? O cerne, é o conceito. É ser simples. Sim. Enxuto. Então, assim, eu comecei a estimular a minha equipe que a gente era proibido a ter mais que 5 tarefas de casa. Era proibido. Proibido. É o enxugar. É proibido. Né? E assim, tarefas de casa muito longas e complexas, isso não é lean. Talvez eu nem diria que não é lean, né? Mas isso faz parte de uma dimensão do lean que ela é maior. Talvez ela passa para um âmbito estratégico, ela passa para projeto, né, Vânia? Uhum. Um projeto vai levar mais tempo. Desdobra para outro tipo de ação. Então, assim, tinha erro ali, né? Então, eu acho que um primeiro ponto dentro da sua pergunta nós precisamos... O ideal, o perfeito seria não ter tarefa de casa. Aí é óbvio, né? Vamos lá. Se não tem tarefa de casa, vamos lá que o pessoal tá lá escutando, não vive o Lean igual a gente aí todos os dias, 24 horas por dia, há quase 2 décadas. Mas vamos esclarecer.
O que seria isso? Então vamos trazer um exemplo aqui. Eu tinha lá no evento Kaizen, eu precisava fazer uma transformação, ao invés de fazer um produto por hora, eu tinha que fazer 1,5. Na verdade, dentro do evento Kaizen, você tem que conseguir atingir esse resultado. Certo? Sim. Essa é a meta, porque senão o escopo está exagerado. Né? Você precisa ter esse sentimento. Até aqui, eu vou dizer, evento Kaizen, eu sempre disse, se um dia a gente quiser falar disso, pode me convidar, tá? Para mim, a Toyota, ela é especialista em psicologia humana, tá? Não é em Lean nem Kaizen. Não é em Lean nem Kaizen, tá? Então é psicologia humana, é como faz as coisas acontecerem do ponto de vista psíquico-emocional. Porque é o ser humano que faz acontecer. Porque é ele que faz acontecer, tá? Então, tô dizendo isso porque, assim, se você terminar um evento Kaizen e não tiver o sentimento de que foi massa, cara, as pessoas começam a fugir dessa história de evento Kaizen. Vai lá, dá um trabalho, vara à noite, e daí chega no fim e apresenta, mas tá, e o resultado? As pessoas fogem. Então, assim, se você fizer tudo legal. Agora, imagina chegar a 100, Vânia. Então, a gente não pode ter isso. Então, voltando no exemplo, eu tinha que passar de um produto por hora para 1,5. É uma hipótese aqui. Isso tem que acontecer dentro da semana. Como que a gente amarra o segundo ponto? Então, o evento Kaizen, sem muita tarefa de casa, tá? Eu não tô dizendo que é crime, tá? Eu não precisa mas é um baita do ensinamento, porque isso que você está trazendo para quem nos ouve, nos acompanha, está começando a sua jornada Lean, ou para aqueles que já estão há muito tempo e se interessam, querem sempre ouvir mais, eu acho que é super importante. Evento Kaizen, sair com mais de 5 tarefas, não é Lean, não é evento Kaizen. Desdobra outro projeto. Né? Desdobra outro projeto, Vânia, é isso aí. E assim, dentro disso também, algo que eu acho mágico no evento Kaizen e na metodologia, né? Todos nós, gente, muitas vezes nós temos energia e estamos empolgados com alguma coisa. Se você ficar numa longa duração tendo que fazer aquilo, a sua empolgação acaba, Então, assim, uma semana é o tempo perfeito para fazer a transformação. Sim. Isso começa a ficar cansativo. E dentro dos ambientes corporativos, isso é mais difícil ainda. Sim. Porque a nossa mentalidade... Muda muito, todo dia muda. Muda muito. E assim, a nossa mentalidade era... o viver o Kaizen mesmo, que era trazer pessoas de diferentes áreas. Então, assim, na semana depois do evento, não existe mais aquela equipe, não existe mais quem vai fazer aquilo. Nós estamos indo pro próximo já. Sim. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto que eu diria, e que daí eu associei com a gestão diária, né? Você me perguntou das estratégias. Vânia, esse 1,5 produto por hora agora, ele tem que ir para o meu quadro de gestão diária. É o meu novo padrão. É o meu novo padrão. Então, se não tiver dando resultado... E veja, já não tem mais nada a ver com o evento Kaizen. Porque se você consegue fazer 1,5, já não tem que falar mais de 1. É o meu novo padrão. Isso tem que ir lá para o meu monitoramento. Gestão visual. De gestão visual. Percebe? Sim. Então, isso está lá. Se isso começa a não acontecer, então é lá no quadro de gestão à vista, na gestão diária, como cada um quiser chamar, que eu preciso começar a perceber e entender, o que tem de problema aí? Percebe? Então, que já não tem mais nada a ver com o Kaizen, né? Quando eu digo não tem mais nada a ver, né? O evento Kaizen não tem mais essa responsabilidade, né? Ele tem a ver, porque aí o ponto é o seguinte, olha, se conseguimos estabelecer 1,5 e foi mostrado, porque dentro da metodologia a gente mostra, tem que fazer o teste, tem que ver se vai dar certo, né? Não a validação, né? A validação, né? Não é empurrar forçadamente, não. Tem que dar, se a meta era para sair de 1 para 1,5 e não conseguimos, mas conseguimos 1,3, cara, é isso que vai para o novo padrão, né? Certo? Então é algo que é possível. Então, se não estiver mais acontecendo aquilo, nós temos que nos questionar. Por quê? Por que está desviando do padrão? Então, lá é o segundo ponto que você pegaria isto, tá, Vânia? Então, eu diria que isto é transformador também, né? Mas, por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. A meta era 1,5, conseguiram 1,3. Existe o Kaizen do Kaizen?
Com certeza, Vânia. Com certeza. Tipo, desta vez não conseguimos um e-mail. Meu padrão eu entrei, mas na semana que vem nós vamos fazer o outro. Tem o Kaizen do Kaizen? Mas, com certeza, Vânia, o que eu acho, assim, mais fascinante, tá? Hoje, muitas vezes, na minha realidade atual, né, eu acabo estando menos na produção em si, né, e vendo o processo como um todo, porque a minha função me exige outras coisas, né? Mas, assim, ainda hoje, eu vou na fábrica, eu fico deslumbrado de perceber esse Kaizen do Kaizen, né? Porque como eu liderei mais de 40, eu tenho memória de muita coisa, né? Eu bato o olho na fábrica e eu vou lembrando de cada detalhe. Deve bate o olho lá na área de onde fica a ferramentaria, você coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, o que era isso há 5 anos atrás? Exato, Você tem a Vânia. memória do caos. Exato, eu tenho a memória do caos. Então, assim, e aí eu olho hoje, eu vejo assim, nossa, já tá bem diferente do que a gente tinha feito de melhoria. Por quê? É o exército Lean. No exército. Tá? Tá todo mundo pensando em melhoria contínua. Todo mundo Tá pensando. todo mundo preparado Todo a mundo. aprender a enxergar. Porque, além disso, quando eu brinquei com o exército, seu exército Lean da Oregon, foi por isso, porque eu fui testemunha ao longo de muitos anos que 4 turmas anuais sempre tinha no mínimo 5 em cada aluno. Então, eu estou falando de no mínimo 20 por ano, vezes 6, 7, 8 anos, 10 anos, não me lembro quanto que foi, acho que foi uns 10 anos isso. Até agora tem gente na turma que está rolando aqui, não é mais tanta gente, mas deve ter uns 2, 3 na turma que está acontecendo. E aí, quando eu falo do exército, porque eu estou falando assim, o seguinte, que não é o Ivan, o Renato, o Pedro, o Flávio que aprenderam a enxergar. O ambiente sabe enxergar. Exato. O ambiente todo está com o olhar aguçado para a melhoria contínua. Onde que pode melhorar isso? Onde que pode melhorar a movimentação daquele colaborador? Onde que aquela máquina pode ser realocada para poder ter menos deslocamento? Enfim, tem todas essas questões que só consegue mesmo com foco e colocar gente para treinar. Quando você falou da Toyota, foi engraçado você falar, a Toyota, a especialidade dela é psicologia humana, né? Psicologia, Vânia, é psicologia. Só que note que vocês fizeram, talvez sem saber naquela época, você não sabia disso, talvez agora você, né, tenha essa clareza, esse insight, ampliou muito a tua visão, né, desses anos todos, mas o que vocês conquistaram não é muito diferente, porque foi através do desenvolvimento da psicologia humana numa parte técnica desses colaboradores que vocês chegaram onde vocês chegaram em termos de qualidade e excelência de gestão e operação enxuta. Foi trabalhando a psicologia. Porque se imagina, quantos colaboradores ficaram 90 horas dentro de um programa de formação prático, mas vivendo kaizens na vida real do dia a dia do trabalho, é trabalhar com a psicologia humana. Quando você trabalha com o psicológico, o mecânico realiza. Sem dúvida, Vânia, sem dúvida, sem dúvida. É o mindset voltado para isso, né, Vânia? É isto. E eu acho que é legal você falar disso, porque para mim aí tá um terceiro pilar desse todo, tá? Um terceiro pilar desse todo. Que eu diria que uma coisa é você aprender a enxergar, porque você vai ver coisas isoladas e vai estar tudo ok com isso, né? Daí, ok. Aí a gente fala que isso tem que ir para a gestão diária, que você vai começar a perceber desvios em relação ao que você poderia, né? Tá certo? Mas assim, aí eu diria que vem outras faixas de aprender a enxergar. Porque assim, a repetição ela vai nos tornar bons, né? E como você falou, o corpo executa, né? Eu já tentei jogar tênis, tá? Eu não fui muito bom nisso. Mas assim, eu ficava impressionado como o nosso corpo realiza, né? O que você pensou, mas assim, você não mecaniza isso, né? Isso acontece. E aí eu trago para o que eu digo de alinhamento de visão, alinhamento de pensamento. Porque muitas vezes o aprender a enxergar não significa que todo mundo está concordando. Ele está enxergando, mas ele ainda não concorda. Volta a psicologia aí de novo. Sim. E aí, a nossa gestão diária, a gestão à vista, ela tem que nos ajudar a fazer esse exercício. Se a gente for ver,
tem muitos autores aí que trazem lá, a partir de 21 dias a pessoa incorpora, Então, assim, isso é importantíssimo, é você começar a transformar isto. E começar a padronizar muitas coisas, né? E principalmente as mais importantes, né? Então, eu lembro que numa segunda onda de desenvolvimento da nossa gestão à vista, e aí estamos falando, aqui também daria mais um dia de conversa, tá? Eu vou resumir, mas a nossa gestão à vista, ela começou mais preocupada com as áreas individuais, né? Daqui a pouco a gente se deu conta que isso precisava concatenar e enxergar um fluxo inteiro, né? Que é desde a nossa matéria-prima até a nossa entrega para a nossa área de supply chain, né? Que é quem atende e entrega para o cliente, né? Para o nosso cliente final aí, o cliente que eu digo da Oregon, né? Então, assim, a gente precisa começar a enxergar melhor, né? Então, esse alinhamento de visão, a gente a gente exercitou através de um livro que eu super recomendo para quem quiser, né? Ele se chama... No final do episódio eu ia perguntar, deixa um livro de leitura. O Trabalho da Gestão, né? Que é um livro sensacional, na época eu li com a minha equipe de produção, tá? E a gente foi lendo o livro e tal, mas o legal é que a história resumida dele conta o seguinte, é um sensei, né? Um japonês mesmo, que ele é convidado para ajudar uma fábrica que está no caos. Né? E ele não queria, ele já estava aposentado, não queria mais. Mas aí ele fez algumas prerrogativas, ele falou, eu vou desde que. E aí, o que acontece? Começa a melhorar, vai indo tudo bem, isso, aquilo, e o aluninho, né, ele começa a se empolgar. Só que daí eles melhoraram lá uma área, daqui a pouco saíram daquela área, foram melhorar outra área. Depois de 1, 2, 3 meses ele voltou numa das áreas que melhorou, tinha voltado tudo para trás. Aí ele falou, mestre, e agora? O que nós estamos fazendo de errado? Aí, olha, a gente precisa padronizar, né? E o padronizar aqui, não é exatamente o que ele fala, mas é o que nós trouxemos para nós, é essa visão alinhada, né? Essa visão alinhada. Então, assim, eu costumo dizer, e a gente aprendeu isso também, gestão à vista tem uma regra que a gente aprendeu que é fantástica, a regra dos 10, né? Em 10 segundos, a 10 pés, né? Ou 3 metros de distância de um quadro, você tem que falar, tá ok ou não tá ok. São 10 segundos, gente. Por que disso? O pessoal da produção, da operação, não tem tempo para ficar pensando demais. Tem que executar, tem que executar, porque a dinâmica é muito complexa. É muito complexa. Então, a gente precisa ser lean no fluxo de informações mental, inclusive. Né? Sim, que para na frente de um quadro tentar encontrar a informação, tentar interpretar a informação, você já está perdendo tempo de chegar no número da produção final do dia, da entrega final. Sim, só que aí olha que interessante, boa parte dos lugares que você for, você vai ver um quadro de gestão à vista, mas você não vai ver um manual para aquele quadro. Sim. O que acontece, Vânia? O quadro tem que falar por si só. É mais do que isso, Vânia. Você tem 10 pessoas olhando para o quadro e tentando interpretar aquilo. Você acha que das 10 pessoas, quantas interpretações vão ter? Tem isso ainda, né? Cada ser humano tem o seu repertório interno, psicológico, né? De entendimento, capacidade analítica, de compreensão, absorção da informação. Então, o que acontece? Quando eu digo alinhamento de visão, é isso, Vânia. Nós 10 temos que ir na frente do quadro, bater o olho e todos nós respondermos a mesma coisa. Para responder a mesma coisa, tem que ver a mesma coisa, né? Percebeu? Tem que ver a mesma coisa. Percebeu? Sim. Então, é isso que eu chamo de alinhamento de visão também. A gente pode discorrer sobre outros pontos, mas esse é um ponto que a gente subjuga. A gente acha que todo mundo foi lá e viu a mesma coisa. Não viu, Vânia. No momento seguinte de fazer o pulse check disso, no dia seguinte, no turno seguinte, não transformou a realidade. Nós não estamos entregando para o cliente. E às vezes não é porque o processo está ruim, não, é simplesmente porque cada um interpretou uma coisa diferente do outro. E como fazer que a interpretação seja igual, seja única? Então aí é a mágica também da gestão diária, né? Então, assim, eu tinha o exercício, né? Eu tenho
ex-funcionários que até hoje brincam comigo. Ai, Ivan, que saudades daquela época que todo dia depois da nossa reunião de 24 horas, né? A gente ficava aqui debatendo sobre como enxergar o que estava no quadro. Porque a gente precisava estar alinhados. Porque até, Vânia, muitas vezes as brigas elas começam porque cada um enxergou uma coisa e às vezes... E como vocês buscavam esse alinhamento, de visão? Então, assim, é a simplicidade, né? Você tem que pensar na regra dos 10 e você precisa começar a trazer elementos do Lean aí, no nosso caso, né? Vou trazer um exemplo aqui que para nós era muito forte, né? A gente debatia com um referencial, por exemplo. Olha, essa informação que nós estamos trazendo, como que ela nos ajuda no just in time? Peça certa, na hora certa, na quantidade certa. Ela está ajudando? Então, existe um artigo que fala sobre 4 elementos do sistema Toyota, né? E um deles, né, é um artigo, eu não lembro se é Harvard, MIT, qualquer coisa assim, né? Foi se estudado para entender o que era a grande diferença da Toyota, né? E chegar à conclusão desses 4 pontos. E um deles, Vânia, é assim, ó. Toda informação no seu sistema ela precisa ser unívoca. O que quer dizer isto? Uni é uma única interpretação. Então, assim, o sistema não pode confundir ninguém. Todo mundo tem que fazer a mesma leitura daquilo. Por isso a busca pela extrema simplicidade, né? Por isso a busca da extrema simplicidade, Vânia. Então, assim, a gente trabalhava isto entendendo qual que é o indicador que a gente precisava atender, né? E aí, dentro disto, a nossa batalha era, isso aqui já está unívoco? E aí, a gente, para perceber isto, a gente fazia com que cada um contasse o que está enxergando ali. E a gente foi padronizando. Quantas pessoas normalmente estavam nisso? Assim, a equipe, nem todo mundo estava vendo a mesma coisa. Quantas pessoas normalmente estavam na frente tentando interpretar? Vânia, aí nós tínhamos diretamente, né, na época, porque eu acabava, a nossa fábrica, nessa época rodavam 3 turnos, né, então a reunião das 24 horas, ela pegava principalmente ali o turno 1, né, então eu tinha comigo nesse debate aí umas 5 pessoas, tá, que a gente debatia sobre isso, tá, para entender o que é isso, o que é aquilo outro. E a gente ir transformando aquilo de forma que todo mundo entendesse a mesma coisa, tá? Porque uma coisa é mudar o que está escrito lá. A outra coisa é mudar como eu interpreto aquilo, né? Então a gente fazia esse exercício e assim, alguns desvalorizam isso, né? Mas eu sempre brincava assim, Vânia, um exemplo clássico sobre a importância de não ter confusão. A aviação. Por que você tem piloto e copiloto? Porque tem que um que ajuda o outro a certificar que tá ok, né? Alguns acidentes aéreos acontecem porque isso furou. Mas antes do avião sair do finger, o piloto vai, não sei o quê, copiloto, ok. Não sei o quê, ok. Não sei o quê, ok. A informação é clara, objetiva e unívoca. Sim. Tá? Então, binária, assim, né? É binária, é isso aí. Você pegou bem, esse é um último elemento. É binário, é simples. Não tem complexidade nisso. Então, a gente fez isso, Vânia, por mais de 1 ano, tá? Por mais de 1 ano. Esse exercício. Nós lemos o livro, Qual que é o nome do livro mesmo? Gestão do Trabalho. Gestão do Trabalho. Né? Na verdade, o trabalho da gestão, perdão. O trabalho da gestão. O trabalho da gestão, tá? É um livro sensacional, tá? É um livro sensacional. Então, nós montamos juntos o quadro, né? Eu lancei esse desafio para que eles fossem percebendo isto. Montamos juntos o quadro e depois nós ficamos exercitando. Veja, nessa época nós já estávamos cheios de gestão à vista, tá, Vânia? Cheio. E cheio de cada um entendendo o que achava que tinha que entender, tá? Então, eu acho que aqui nós temos 3 bons elementos, tá? A gente pode discorrer mais um monte, mas eu diria que esses são pilares de sustentação de colocar essa ordem no caos, né?
E que, sem dúvida nenhuma, você está permeando em pessoas, né? Então, não podemos esquecer lá do PPR, né? Desenvolver as pessoas, elas vão desenvolver os processos, o resultado é... Sim. É consequência. Consequência, Vânia. É consequência. Sim. Né? Consequência. Olhando para essa experiência que você teve profissional de tantos anos, né? Exercitando a filosofia de gestão e operação enxuta, olhando... O Lean era o cerne da gestão de vocês, né? Sim. Estava lá dentro do core. Sim, do core da gestão da companhia, o sistema Lean. A primeira coisa que você trouxe aqui para nós, aqui dentro dessa experiência fantástica, hoje a Oregon é um exemplo, né? Inclusive para todas as plantas do mundo. A Oregon é exemplo para todas as plantas do mundo em termos de gestão Lean. O primeiro ponto que você trouxe aqui na conversa foi aprender a enxergar. Aprender a enxergar. Né? Então, eu acho que isso é super importante. Segundo ponto, me diga qual é o segundo passo. Vamos falar em 3 passos. Então, o segundo passo eu diria que é a gestão diária, gestão à vista. É o management system. E né? O terceiro passo para ter a manutenção, a estabilidade. É o alinhamento da visão, né? É o alinhamento da visão. Né? Eu diria, Vânia, que se a gente não tiver esses itens aqui, a gente vai fazer muitas coisas maravilhosas que vão gerar resultados pontuais e momentâneos. E eles vão ruir. E isso vai tirando a credibilidade do todo, sabe? As pessoas a empresa começa a não acreditar mais que aquilo funciona, né? Mas vocês fomentaram de um jeito muito disciplinado, né? Muito disciplinado. Aí uma vez por mês descia o presidente lá, todo mundo mostrava o resultado, todo mundo mostrava o resultado de todos os kaizens que tinham acontecido. Teve uma disciplina, um foco ali muito interessante que nós, por exemplo, como Gemba Group, que somos consultoria, somos treinamentos, eu vou falar porque assim, raras vezes vimos tanta disciplina, né, tanto foco. Eu sempre falo assim que tem empresas que falam o seguinte, aí nós vamos para lá, ninguém vai olhar para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para trás, é só lá que a gente olha. E vocês, quando decidiram tomar uma decisão de ter uma empresa de alta performance e eficiência operacional, vocês olharam para aquele foco e nada mais importável e levaram o exército caminhando para aquela direção. Dentro desse ponto, né, para a gente ir para uma conclusão dessa experiência que você traz para a gente, um ensinamento fantástico, né? A gente está falando aqui de um profissional que está vivendo isso que é de 15 anos, 16 anos, 17 anos agora, né? No dia a dia. Então vamos concluir aqui, Ivan. Primeiro ponto, aprender a enxergar. Como que você ensina as pessoas a aprenderem a enxergar como resolver o caos? Vânia, é a empresa de vocês, tá? Vá pro Gemba. Você tem que ter ferramentas para isso, né? Então é capacitação. Mapeamento de fluxo de valor é sensacional, mas você tem que fazer isso lá no Gemba, né? É isso, é capacitação e você precisa ir para o Gemba, né? Certo. Então, ok, PFPL na veia, gente. Você precisa. Segundo ponto que você falou sobre isso é ter a disciplina de manter a gestão à vista sempre impecável, da forma mais simples possível, de forma que todo mundo entenda. Uhum. Me diga... A principal coisa para conseguir fazer isso, conseguir reunir todo mundo para fazer isso com disciplina todos os dias, gestão visual e fazer com que todo mundo tenha o mesmo alinhamento. Tá. Isso entra dentro da gestão Lean, né? Que tem três tópicos aí. Precisa ter gestão à vista, precisa ter horários definidos, né? O trabalho padrão da gestão, né? Ou a gente chama de LSW, né? E a gente trabalhou muito nisso. Tá dentro da disciplina que você falou. E aí você precisa ter o accountability, né? Total. Então, assim, o quadro precisa estar lá, eu preciso ir lá debater em frente ao quadro, então eu preciso ter uma reunião na frente daquele quadro. Muitos acabam aí. A autorresponsabilidade. Tem desvios, acabam aí. Então, nós temos, hoje é muito claro para nós temos um plano de contenção. E nós chamamos dessa forma porque plano de contenção é imediato. Eu tenho um próximo turno que vai chegar. E se nada for feito, aquele turno não entrega a meta dele. Ou seja, eu sou responsável pelas minhas responsabilidades, vamos dizer assim, mas se eu não fizer isso, eu estou prejudicando o outro. Exato. Não só a mim. Exato. Então, assim, esses 3 elementos aí associados com a disciplina, eles vão fazer a gestão funcionar. E aí a gente pode dizer, você tem uma gestão Lean, né?
Sim. Você não é, eu tenho elementos Lean, Sim. você tem uma gestão Lean. E dentro desses 3 pontos que a gente fechou aqui, né, sobre que é a maneira de enxergar através da capacitação, a autodisciplina através da gestão, o entendimento. O terceiro ponto que você colocou? E o terceiro ponto é o alinhamento. O alinhamento. É o alinhamento. E entre isso tudo, né, vou falar da minha experiência também, que vivo, respiro isso 24 horas por dia, também há quase 2 décadas. No meio disso tudo, o que caminha disso é métodos e ferramentas. Porque nada disso acontece se você não souber qual que é o método que você vai utilizar, qual que é a ferramenta que você vai recrutar para resolver determinado problema. Entra num Kaizen, ok, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar do Lean para fazer esse Kaizen dar certo? E dentro disso tudo aqui, o que caminha, isso aqui é a estrutura, né? As veias, o sangue que corre nisso daqui são os métodos e as ferramentas da gestão enxuta. Exato. E aí com isto, né, a história da psicologia por trás da Toyota, né? O que a ferramenta ajuda as equipes a fazerem? Primeiro, é ter a forma, né? Ter a forma, porque eu aprendi na minha carreira que a gente tem que entender que um funcionário levantou para ir trabalhar e ele está querendo fazer o melhor. E muitas vezes não faz, é porque ele não quer, porque às vezes ele não conseguiu. E às vezes não conseguiu porque ele não tem a ferramenta. Uhum. E a ferramenta, então, vai dar isso que você está falando e vai dar o que eu também chamo aí do terceiro elemento. Ele vai dar o alinhamento de visão. Porque se cada um usar um jeito, uma ferramenta, a gente não se entende, Vânia. Sim. E a gente precisa estar junto nessa jornada. Sim, com certeza. Bom, é papo que eu falei que esse papo não acaba nunca, né? Mas a gente precisa concluir, porque a produção já começou a erguer lá a bandeirinha vermelha para nós. Vamos lá. São tantos anos, né, de Blount, agora Oregon Tool. O que faz com que um profissional como você, com a tua experiência, com o que você viveu lá, com tudo que você aprendeu dentro dessa companhia, com tudo que você realizou, continue motivado a continuar nessa companhia? É o primeiro ponto, né? É desenvolver pessoas. Eu costumo dizer assim, hoje na minha função de gestor, né? Eu tenho uma equipe técnica, né? Uma equipe importantíssima dentro do todo, né? Eu diria assim, para mim, o que mais me fascina na vida do gestor é levar dignidade para as pessoas. Tá? E eu tenho essa oportunidade de fazer isso onde eu trabalho. E eu vou associar de novo com o sistema Toyota, que eu sou apaixonado, né? A Toyota fala bastante sobre respeito às pessoas. Liderar com respeito. Liderar com respeito. Eu já ouvi japonês falando isso, explicando sobre o tema, e ex-toyotista falando sobre isso. Muitos interpretam que respeito é apenas não gritar com você, é apenas talvez não desfazer de você, né? A Toyota enxerga isso, mas enxerga mais, né? Na cultura deles, respeito às pessoas é entender que você também é capaz de fazer. Então, dentro do desenvolver as pessoas, se eu vou lá todo empolgado, o engenheirão que sabe resolver tudo, o gerentão que sabe resolver tudo, e faço no lugar das pessoas, indiretamente eu estou dizendo para ele, você não é capaz de fazer. Sim. Então, que lição, Delphi? Peguem essa, pessoal. Guardem esses gestores. Então, dentro da sua pergunta, tá? O que me faz ficar lá é continuar tendo ter esse espaço, ambiente, né? Esse espaço para levar dignidade. Sim, tá? Que eles te proporcionam. A empresa te proporciona espaço para você exercer esse propósito, né? Maravilha, Ivan. Que prazer conversar com você. Sempre gratificante, sempre divertido, sempre trazendo, né, uma visão muito humana das coisas, muito simples, muito clara. Eu sei que através do outro podcast aí, quando vocês começaram essa jornada de todas as plantas do mundo, a Blount na época tinha o pior resultado de todas as plantas do mundo e vocês conseguiram tornar ela a planta com o melhor resultado de todas as plantas do mundo, se tornaram inclusive exemplo e foram levar isso, ensinar isso para outras plantas aí que vocês aprenderam aqui. Quero parabenizar vocês, eu me sinto honrada e orgulhosa de ter feito parte um pouquinho desse processo, né, de ter que a Gemba foi assim,
esse início, essa ferramenta para ajudar vocês nesse impulsionamento. Obviamente, nada disso teria acontecido se não fosse esse esforço, esse foco de vocês, mas a gente se sente orgulhosos de ter feito parte dessa jornada, de poder capacitar, né, os times de vocês, para que vocês, como gestores lá dentro, pudessem manter o foco, a disciplina e o alvo, que era chegar nos resultados que hoje vocês contemplam com louvor e merecidamente. Parabéns, Ivan. Obrigada pela tua participação. Legal, Vânia. Legal. Obrigado pelo convite, tá? Todo sucesso aí para vocês também. E se de alguma forma, peço a gentileza, deixa aí os contatos aí nas redes. Se alguém tiver interesse em se conectar e tentar entender alguma coisa, estamos disponíveis. Mas assim, gente, super recomendo a Gamba. Obrigada, Group, tá? Ivan. Obrigada. Bom, os contatos estarão sim nas nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas. Esse podcast vai ser transmitido via YouTube, LinkedIn, Instagram, Spotify, Deezer e também na plataforma da Amazon. Então, vocês vão ter todas as oportunidades aí para poder apreciar essa bela fala e os conhecimentos que o Ivan trouxe para nós. Espero que possa voltar num outro episódio falando de uma outra coisa que com certeza vai agregar dentro do que a gente traz, desse foco de falar sobre melhoria contínua, que é isso que vai transformar as empresas através das pessoas, vai melhorar a nossa sociedade. É isso que o nosso Brasil precisa, melhores resultados para ser cada vez mais competitivo. Vejo você no próximo episódio. Vem pro Gamba!